no norte, e percebemos que também ele é filho de Safate, vivendo na terra anônima de Abel Meolá, no Vale do Jordão, e pertencia a uma família rica. Ele também tinha 12 pares de bois, que trabalhavam nos seus campos. Deus escolheu o sucessor de Elias, depois de Elias encontrá-lo atrás do arado. E a Bíblia vai dizer que vai jogar sobre ele o seu manto. Este Eliseu entendeu o significado desse gesto simbólico, retornando à sua própria família. Quando ele recebe o tocar do manto de Elias, ele volta para a sua família. A Bíblia diz que ele vai oferecer sacrifício. É a primeira vez que encontramos o profeta sacrificando, aquele que assumiria um papel de destaque em Israel. Ora, a Bíblia também vai dizer que ele vai realizar uma festa de despedida ao seu povo, porque agora ele vai em direção ao profeta Elias, sabido que a qualquer momento Deus iria tirar Elias da terra. E ele teria que dar sequência àquilo que Elias havia realizado. Por 10 anos, Eliseu seguiu Elias. Agora, antes de ser levado embora, ele vai atravessar o Jordão. E Eliseu recusou deixar Elias. Perceba comigo no texto que este Eliseu vai caminhar com Elias 10 anos, para depois ascender-se ao seu lugar. Aqui eu quero aplicar na introdução dessa mensagem algo ao meu e ao seu coração. Você nunca vai conhecer uma pessoa menos do que 10 anos. Não deu glória? Vou descer o nível da revelação. Menos do que 10 anos, você nunca conhecerá essa pessoa na sua essência. Apóstolo, eu ando com ela 1 ano, conhece nada dela. 2 anos, também não. 3 anos, 5 anos. 10 anos você começa a entender muita coisa. Quem está aí, diga glória a Deus. 10 anos Eliseu andou com Elias. Então, a cada movimento, a cada gesto, pastor Sebastião, que Elias fazia, Eliseu estava ligado, antenado no comportamento, nas atitudes, como Elias falava, como Elias transitava, e em tudo Eliseu aprendia. 10 anos. Mas Eliseu, nesses 10 anos, vai ver milagres extraordinários pela vida do ministério de Elias. E 10 anos ele está lavando as mãos do profeta. Ele está pondo as mãos, ele está lavando as mãos do profeta Elias. Ele está aprendendo. Olha para esse irmão e diga para ele: nunca é demais aprender. Diga para ele: no Evangelho, você precisa, todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, aprender. A vida no Evangelho é uma vida de aprendizado. Talvez aquilo que eu aprendi nesses 25 anos de cristão, vai ter coisas aí para frente que eu ainda não aprendi e vou ter que aprender. Uma série de acontecimentos sobrenaturais vai marcar o ministério profético de Eliseu.
milagres de conhecimento, milagres de poder, milagres de maravilhas. Então perceba que no ministério de Eliseu carrega conhecimento, carrega-se poder e carrega maravilha. Conhecimento daquilo que eu vou mexer, mas que eu tenho conhecimento para fazer. Segundo, poder. Poder no grego, dinânimos, uma dinamite. Então quando você tem poder dos céus, coisas grandes e extraordinárias vai acontecer na sua vida e na vida daqueles que cercam a sua existência. Maravilhas. O que é maravilhas? Maravilha é alguém que é usado no dom específico de maravilha e deixa alguém maravilhado, ao ponto da pessoa abrir a boca e dizer: como Deus pode fazer isso por meio da vida de um homem e de uma mulher pecador e pecadora. Erebe dar a salva. E alguns desses milagres, o primeiro, o rio Jordão vai ser dividido. Ele recebe a capa, ele recebe o manto, e agora ele foi para o Jordão, ele atravessou o Jordão indo, e ele precisa voltar, e na sua frente está o Jordão. A Bíblia diz que ele vai usar de autoridade com a capa, com o manto que ele recebera, e ele vai abrir o Jordão. Existem momentos na nossa vida que nós vamos atravessar o Jordão com gente mais experiente do que a gente, com gente que tem mais vida com Deus do que a gente, e ele vai abrir o Jordão para a gente passar, mas aí tem um momento que ele vai partir e a gente vai ter que voltar, e para voltar a gente precisa ter capa, ter autoridade para abrir o Jordão que nós passamos porque alguém abriu. O segundo milagre, as águas amargas de Jericó foram purificadas. Você conhece o texto? A Bíblia diz que Eliseu pede um prato de sal. E ele sabe que as águas são amargas. Ele pega o prato de sal e joga nas águas amargas. E as águas vão se tornar saudáveis. Como a água é amarga, e jogando sal, ela vai ficar saudável. Eita, a Bíblia diz que nós somos comparados como sal desta terra. Eita, oh aleluia. A Bíblia diz, nerimicanto como anúncia, que nós somos comparados como sal. Se você pôr sal demais na comida, ninguém consegue comer. Pode até comer, mas vai beber água à vontade. Mas tente comer uma comida que não tem sal. Eita, também não é boa. Então, o sal é para temperar na medida certa. Deus está dizendo para algumas pessoas: eu te levantei como sal para temperar a vida de algumas pessoas que estão lá fora, que estão dentro da sua casa, que estão dentro da sua família, que estão num ambiente de trabalho que você trabalha. Lamanto de calamaia, reminui a séria, no pique a fórgia, você é sal. As águas amargas agora são doces. O terceiro milagre, o azeite da viúva foi multiplicado. A viúva não tinha um marido, estava para perder os filhos, mas Eliseu aparece na vida dela. Toda vez que a circunstância cercar você e você achar que não tem mais jeito para a tua vida, Deus vai levantar um Eliseu na sua história. Eu vou repetir para ver se você enche a boca e salta glória, salta aleluia. Todavia, quando as circunstâncias se apertarem e você quiser parar ou desistir, Deus vai levantar um profeta, Deus vai levantar um Eliseu, remia, calamaia, para multiplicar o azeite da tua botija, para te dar instruções. Aí acontece o quarto milagre, o menino que foi morto e agora é ressuscitado. A sunamita não queria filho, mas o profeta profetiza e agora ela está carregando uma criança. Só que quando o menino sai com o pai, o menino
morre. O menino morre de uma hora para outra? Não. O menino começa a queixar de uma dor de cabeça. Ai, pai, a minha cabeça está doendo. Pai, a minha cabeça está doendo. O pai preocupado, manda os seus servos levar o menino para a mãe. E quando chega na mãe, o menino morre nos joelhos da mãe. Tem coisa que aparece na nossa vida para nos dar dor de cabeça. Só que Deus está dizendo, só tem um jeito de você resolver o que te dá dor de cabeça. E eu não estou falando de dor crônica, eu estou falando de problemas que surgem e que você fala, mas eu acabei de sair de um vento, agora já chegou outro. Como eu resolvo isso? Com os joelhos em terra, prostrado na oração. A Bíblia diz que o menino ressuscita e acontece o quinto milagre. O veneno da panela foi tirado. Tem veneno na panela, mas ele vai usar ervas amargas e vai tirar o veneno da panela. Existem circunstâncias que pessoas vão preparar veneno, não de forma literal, mas ciladas, situações para você comer da panela e morrer. Só que o profeta está de forma atuante, pegando as ervas amargas, colocando na panela e dizendo, enquanto houver o profeta na terra, que representa Deus, ninguém vai morrer envenenado. Minaracanto de calabaia, demanto comanúcia, porque tem coisa que chega na tua vida, não é para edificação. Tem coisa que chega na tua vida, câncio, reminácia, para envenenar você. Então nem tudo que você ouve, você pode carregar. Porque tem coisas que vão te fazer mal. Aí acontece o sexto milagre. A comida dos profetas foi multiplicada. Apóstolo, eu estou passando um vento. Quando eu olho para o meu celeiro, eu até sou dizimista fiel, mas eu compro lá e a comida não está dando para 30 dias. Começa a orar. Começa a profetizar dentro dos seus armários, no botijão de gás. Começa a profetizar, se você é fiel, começa a profetizar nas suas finanças. Por que, apóstolo? Porque haverá multiplicação. Eu não creio. Tem problema não, eu creio. Deus é aquele que pode fazer multiplicar. Eu conheço algumas irmãs que quando vai receber um número maior de pessoas na sua casa para se alimentar, elas se preocupam, será que a comida vai dar? Mas quando ela está operando, fazendo a comida, ela vai orando, vai dizendo, Senhor multiplica, Senhor multiplica, Senhor multiplica. Todo mundo come, ainda sobra algumas marmitinhas para o dia seguinte. Por quê? Porque o Deus de multiplicação continua operando. Aí acontece o sétimo milagre. Naamã foi curado de lepra. Era um soldado, era um chefe do exército. Alguém que exercia poder, mas escondia uma lepra por debaixo das suas vestes de autoridade. E um belo dia, a menina que está na casa, porque ninguém cruza a sua vida por acaso. Existem pessoas que você não pode deixar entrar na sua vida. Mas existem pessoas que Deus vai colocar na sua vida. Entendeu? Tem gente que você não pode deixar entrar na sua vida. Por quê? Porque vai trazer destruição ou males à sua existência. Quer um exemplo? Deixe entrar na sua vida alguém que não tem fé. Deixe entrar na sua vida alguém murmurador. Você sabia que a murmuração é comparada a um câncer?
Tem gente que Deus me livre, ele reclama da vida o dia inteiro. Existem pessoas que nós não podemos deixar entrar na nossa vida. Mas existem pessoas que Deus vai colocar na nossa vida. Quem está aí, diga glória a Deus. Aí essa menina entra na vida de Naamã para um propósito. Olha para esse irmão e diga: tem gente que Deus colocou na sua vida. Fala mais forte. Tem gente que Deus colocou na sua vida para cumprir um propósito. A menina diz: ó, se o Senhor estivesse na minha terra, essa lepra não ficaria aí não. Porque na minha terra tem um profeta, e o que ele fala, acontece. Naamã vai se preparar, e você conhece a história. Ele desloca, achando que Eliseu ia pôr a mão na ferida, ou na cabeça, ou no ombro, ou na perna, e ia dizer: lepra, sai. Mas o texto está revelando para nós que tem coisa que vai sair da nossa vida com a gente sacrificando. Ele teve que sair da sua terra. Ele chegou achando que o profeta ia pôr a mão e já começou a querer dar aquela reclamada. Eu achei que o homem ia pôr a mão aqui, o mal ia sair. Aí outra pessoa que Deus colocou na vida de Naamã: meu Senhor, para de falar. Se ele tivesse te pedido uma coisa mais difícil, você não faria? Faria. Então, fecha a boquinha, desce aí. As 7 vezes que ele mandou você descer no Jordão. Por quê? Porque Naamã tinha começado a dar aquela reclamadinha. Não tem rio melhor em Israel? Abana e Farfá são melhores do que o Jordão. O Jordão é barrento, é sujo. Mas era ali que Deus queria tirar a lepra. Olha para esse irmão e diga: Deus vai te mandar para lugares que aos seus olhos você vai olhar e vai dizer: Deus, tem certeza? É aqui mesmo? Mas lá vai sair a lepra. Lá vai sair aquilo que precisa ser tirado com veemência da sua vida. Naamã é curado da lepra, mergulha 7 vezes. Mergulha a primeira, olha para a lepra está lá. Mergulha a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Porque tem gente que acha que é só entrar na igreja e um milagre acontece. Tem hora que Deus vai testar você, porque Deus te conhece melhor do que eu. Tem hora que Deus vai, como diz o ditado popular, vai te dar corda para ver até onde você vai. Porque Deus te conhece. Tem gente que Deus sabe que se dá a ele a benção agora, ele nunca mais vem na igreja. Não tem aqueles crentes que só procuram Jesus na hora que o negócio está estreito. Aí ele procura a igreja, ele procura o profeta, ele começa a ligar para todo mundo. Oh, você lembra de mim? Ah, já tinha esquecido de você. Você ora por mim. Mas precisa descer 7 vezes. 7 vezes. Cada descida que Naamã desce, ele aprende alguma coisa. Cada descida que nós descemos, nós aprendemos alguma coisa. Aí acontece o 8º milagre. Geazi ficou leproso, porque pegou o que não era para pegar. Está leproso. Nem tudo, a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Ele põe a mão onde não é para pôr e se torna alguém leproso. Ele é servo de Eliseu. Existem coisas que Deus não quer que você ponha a mão. Existem coisas que Deus não quer que você entre de cabeça. Porque parece até uma boa oportunidade, mas vai te deixar leproso. Aí acontece o 9º milagre. O ferro do machado cai na água e flutua. Eles estão cortando madeira, o machado cai na água e eles gritam pelo profeta. O profeta vai clamar. Não, vai pegar uma vara e vai dizer: ferro sobe,
ferro sobe, ferro sobe, ferro sobe, porque quem tem autoridade não precisa falar. Reminará canto de calavassura e me canta a névia. Ele só põe a vara, a madeira na ponta da água e o machado lá embaixo, está entendendo? Eu preciso subir. Eu preciso subir. Se você tem autoridade, não é por muito falar que você será ouvido. Reminar canto de placéria. No pique a fúria. Se Deus lhe deu autoridade, as coisas vão acontecer. E aí acontece o 10º milagre. O exército da Síria fica cego. E o menino está dizendo, o exército que está lá fora é maior do que o nosso. Aí Eliseu vai ter que orar. Está vendo quando você deixa determinadas pessoas entrar na sua vida, o que acontece? Eliseu está vendo que o exército de Deus é maior do que o exército sírio. Mas quem entrou na vida de Eliseu está dizendo, não, o senhor não está entendendo. O exército que está lá fora vai engolir nós tudo aqui dentro. Aí Eliseu tem que orar, Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. Tem gente que não consegue ver o mundo espiritual, porque tem batalhas que elas não são carnais, nem naturais, são espirituais. E como eu entendo o mundo espiritual? Me envolvendo com ele, entrando na presença de Deus. A visão do moço é aberta. E agora ele está vendo que existem mais da parte de Deus do que o exército sírio. E aí, o que me chama a atenção é que a sunamita vai receber Eliseu, que vai operar todos esses sinais, além de mais 4. Ela faz um quarto para ele. Porque todavia ele cruza Sunem. E quando ele cruza Sunem, aquela mulher está observando quem é de Deus e quem não é de Deus. Porque quem é de Deus, você sabe. E quem não é de Deus, você também o sabe. É por isso que nós precisamos estar todos os dias aprendendo de Jesus. Porque um comportamento nosso fora dos preceitos de Deus pode nos apontar como pessoas que não somos de Deus. O escritor aos Hebreus está escrevendo dizendo que nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunha. Olha para esse irmão, diga para ele, tem gente te vendo. Tem gente assistindo o seu comportamento. A mulher senta com o marido. Se fosse uma pessoa que não fosse de Deus, quem é que faria um quarto para receber lá na sua casa? Sendo de Deus, a gente vai pensar. Quem está aí, diga glória a Deus. Mas a mulher diz, vamos fazer para ele um quarto. Aonde? Acima do muro. Vamos colocar no quarto uma cama, uma mesa e um candeeiro. E todas as vezes que ele passar por aqui, a gente vai receber ele. Eu quero ser breve naquilo que o Senhor me deu. Existem coisas no quarto que estão se perdendo na nossa caminhada. Hoje é noite de ceia. E o primeiro item que eu quero tratar é o quarto. Quarto é lugar de intimidade. Quarto é lugar de oração. O próprio quarto nos revela a vontade de Deus. Por quê? Porque Jesus disse em Mateus 6,6: mas se tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai, que vê o que está em oculto, e o teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Quarto. Você precisa ter momentos de oração no seu quarto. Apóstolo, eu não tenho um quarto lá. Eu sou um jovem, um filho, e o meu quarto ainda não está pronto. Né? O meu quarto é a sala.
o meu quarto é um cantinho lá. Lá pode ser o seu lugar de intimidade. Lá pode ser o seu lugar de oração. Por quê? Porque quem tem intimidade com Jesus, quando vier os dias maus, ele vai passar de cabeça erguida, sem ser danificado. Por quê? Porque ele tem intimidade com o seu mestre. Tem muita gente com intimidade de vários tipos, mas o nosso primeiro nível de intimidade tem que ser com o Cristo que morreu na cruz do meio. Para quando vier os dias maus, adversos, nós tenhamos intimidade. Não é assim com um amigo que nós temos de vínculo íntimo. Ele olha para você e sabe que você não está bem. Quando você precisa de um dinheiro, você vai procurar quem? Alguém íntimo. Olha, eu estou passando um vento lá, você não tem uns réis aí para me emprestar? Umas libras, né? Eu estou precisando de um socorro. Você vai no amigo e fala assim, ó, eu não tenho tudo isso, mas eu tenho uma reservinha aqui, você vai poder pagar. Como é que eu vou poder te pagar? Não, pode ficar tranquilo. Gente que você tem intimidade, com quem a gente tem intimidade, a gente até brinca. Com quem a gente não tem, a gente só dá Shalom Adonai. Shalom Adonai, Shalom Adonai. Porque você não é íntimo, você não tem intimidade com aquela pessoa. E se você não tem, querendo ou não, tem um limitador que te limita. Assim é com Deus. Deus é o seu Pai. Ele quer que você gaste tempo na oração. Todavia, quando nós nos dobramos na oração, nos prostramos diante do Eterno na oração, coisas começam a acontecer ao nosso respeito. Tira um mês sem orar de experiência e ora um mês para você ver, ou uma semana, para você ver como é diferente. Aí o quarto é para intimidade. Qual é o seu lugar de intimidade? Qual é o lugar de oração? Qual é o local em que você se separa para ler? Aí tem o quarto, mas no quarto, para construir o quarto, tem um muro. Muro fala de proteção. Muro fala de separação. Como é que você quer viver coisas sobrenaturais, não se separando das coisas do mundo? Deus quer que você se separe. Não, mas a moça fez, a moça não é você. Ah, o rapaz fez, o rapaz não é você. Se separe. E quando eu falo de separação, não estou falando para você cortar laços de amizade. Não, não. Viver uma vida de separação. Uma vida abnegada. Da pessoa olhar para você e falar, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Por quê? Porque ele tem um nível em que eu quero alcançar. Pessoas na terra ainda continuam nos inspirando ser pessoas melhores em Deus, serem pessoas melhores em Cristo. Que é Minarabacalamaia. O quarto de Eliseu foi construído junto ao muro. Muro nos fala de proteção, porque as cidades antigas tinham um muro que cercava as grandes fortalezas. Você quer viver um tempo de vitória? Se separe, porque Deus vai descer na sua separação para falar com você. Deus vai começar a falar com você por sonho, por visão, por revelação, pela palavra do conhecimento. Se separe. É uma noite propícia para nós falarmos disso. É tempo de nos separarmos. O que te contamina? O que te põe bravo? Porque eu conheço gente que vai ver, por exemplo, jornal e começa a ficar bravo na frente do jornal. Olha lá, isso está te fazendo mal, então abre mão disso, ué. Se separa. Outros
vai para um ambiente ainda mundano, e está lá o ambiente, e aquilo começa a contaminar aquela pessoa ao ponto das velhas práticas que ele fazia, ele começar a voltar a fazer, porque falta separação. Quando alguém se separa, irmão, e o Senhor trabalha nele, no nível de santificação, quando ele entrar num ambiente mundano, nada mais mexe com ele. Cachaça não mexe com ele, cigarro não mexe com ele, promiscuidade não mexe com ele. Por quê? Porque ele viveu um nível de separação. Agora chega lá fracão para você ver. Uma vez você está bebendo, não tem problema, só um copinho. Eu frequentei muitos anos os alcoólicos anônimos com meu pai. E lá eles diziam assim, ó, evite o primeiro gole. Porque quem bebe o primeiro vai beber até o milésimo. Está entendendo? Então vive uma vida de separação. O que é que te atrapalha servir Jesus? Abra mão disso. Apóstolo, eu gasto muito tempo na rede social. Isso é normal. Por quê? E eu vou explicar. Porque tem gente que trabalha só com rede social. Agora, tem gente que não trabalha com rede social e gasta muito tempo lá. E talvez isso te separa. Por exemplo, é fácil ficar 4 horas no WhatsApp, do WhatsApp pulando para o Instagram, do Instagram pulando para o Facebook? É fácil. Passa 4 horas e você não vê. Agora separa 4 horas para você orar. Que batalha! 4 horas para você ler a Bíblia ou um livro. Toda hora te dá sono. Você fala, sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque existe uma luta entre carne e espírito. O espírito que é as coisas de Deus, a carne que é aquilo que alimenta a sua carne. Então se separe. Muro fala de separação. O muro também serve para separar. Construímos muro para separar a nossa casa da casa do vizinho. O muro coloca limites entre o que é nosso e o do que é dos outros. Coloque muro. Se separe. Viva protegido pela presença do grande. A palavra kadosh significa santo em hebraico. E quer dizer separação do mundo. Deus quer que você separe do mundo. Você está no mundo, mas você não pode estar comendo as coisas do mundo. Os desejos do mundo, os pecados do mundo, os costumes do mundo. Costumes